Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Sandy Horácio Matul na apresentação, Abdul Remani Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir, mas para tal, escreva Mais Inclusão e faça a sua subscrição. A deficiência, quer seja, não significa que o indivíduo não pode trabalhar e ter sua família e ter melhores condições de vida. Armindo Paulino Antônio, jovem com deficiência físico-motora, é um exemplo de superação, vive na Vila do Songo e trabalha na HCB. Acompanha a entrevista. Saudações, amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no nosso programa das rádios comunitárias, o Mais Inclusão. Hoje vamos diretamente a partir do posto administrativo do Songo, no distrito de Cauarabassa, onde vamos conversar com o nosso amigo, não é? A nível do posto administrativo do Songo, passa aqui a Rodazassa, uma produção de Abdurrahmane Ibrahim. Armindo, contas um pouco como é que foi a tua infância, a sua deficiência foi adquirida, foi de nascença, partilhe um pouco com os amigos ouvintes como é que foi a sua deficiência. Pode dizer que eu sou uma pessoa deficiente, a minha deficiência foi adquirida na infância, desde que eu me conheci como pessoa, não tive noções de como andar com os dois pés. Pois é, e como é que foi a sua escolaridade? Partilhe um pouco como era que era a sua dia a dia, como que eram as suas brincadeiras com a família, ou seja, com os amigos do seu bairro e tudo mais. A minha deficiência foi um pouco difícil. Quando começou o ano de escolaridade, eu tive dificuldades em ir para a escola porque não tinha cadeira de rodas, tinha que me deslocar de casa à escola assim de joelho, e alguns amigos da minha área me ajudavam a carregar os cadernos enquanto eu ia à escola. Aos poucos eles me acompanhavam aos meus passos e foi muito difícil porque na altura a Vila do Songo era uma zona muito frígida, então era muito difícil andar sem cadeira de rodas para a escola, e eu estudava no período de manhã. E quando chegasse à escola com tanto frio, era muito difícil começar a escrever, porque os dedos ficavam quase paralisados por causa do frio. Mas assim, a vida é feita dessas coisas. Eu fui me aguentando, fiz a minha primeira classe do ano 1990. Também entrei tarde na escola por causa da dificuldade de locomoção. E entrei na escola com uns anos atrasados. Mas quando comecei a ingressar a primeira classe, estudei desde 1990, a primeira, fiz até a quinta classe em 94, e depois mudei de escola, porque na altura nós fazíamos o pré-primário na escola mesmo primária, e quando passássemos para a sexta classe íamos na outra escola, que era a escola secundária. Então fui estudando, 95 sexta classe, 96 fiz a sétima, em 97 passei para a oitava,
por motivos de socialidade, fui-me obrigado a mudar de escola. Saí de Songo, transferi para a cidade de Tete, em 97. Então, em 97 tive problemas, porque naquele ano havia o segundo recenseamento geral da população. Então nós, nas férias de introdução do primeiro semestre para o segundo, foram muito longas. Então quando me ingressei na outra escola, já era tarde, então ficamos pouco tempo a estudar o segundo semestre e acabaram me pondo como assistente na 8ª classe naquele ano. Acabei repetindo a 8ª por causa desses fatores que acabei de mencionar. Então no ano seguinte, em 98, fiz a minha 8ª até 2010. Fiz o ensino pré-universitário em 2001 até 2002. Em 2003 tivemos uma pausa. Quando terminei a 12ª, concorri para a Universidade de Eduardo Mondlane, acabei passando, fui fazer o curso de Geologia. Só que lá na Geologia, quando cheguei em 2004, acabaram me dizendo que por causa da condição física não podia continuar com o curso. Então, isso foi em Maputo, na UEM. Então, chegaste de vir a Maputo para fazer o curso de licenciatura em Geologia, é isso? Sim. E nessa altura já tinha uma cadeira de roda, como é que era? Já tinha cadeira de roda, porque a cadeira de roda praticamente consegui em 94, quando estava na 5ª classe. Foi oferecido com alguma organização ou a família adquiriu? Em primeira instância, houve um indivíduo que acabou simpatizando comigo, arranjou minha cadeira de rodas, ofereceu-me. Então, por causa daquela brincadeira, levava a cadeira de rodas, emprestava amigos, então acabaram estragando. Fiquei um tempo também sem cadeira de rodas, praticamente mais uns 6 meses sem cadeira de rodas. Mas em 94 houve uma organização chamada Handicap. Então fez uma campanha de fabrico de cadeira de rodas. A Handicap naquela altura estava instalada no Hospital Provincial de Tete, no departamento de ortopedia. Então eles fizeram cadeiras de roda em massa, deslocaram-se da cidade e vieram até a sede do distrito de Dorabassa, em Chipima, onde houve uma distribuição em grande escala. Então eu fui uma das pessoas que fui abrangida. Então na altura, quando recebi aquela cadeira de roda, fiquei com ela até eu ir a Maputo, em 2004, praticamente uns 10 anos. Era uma cadeira feita a nível local, era muito forte, era de material mesmo forte, não era fácil de se estragar. Então, quando eu estava no Maputo a frequentar, eu fui na Universidade de Eduardo Mondlane, mas no departamento de Geologia, em Dianguém. Então, eu vivia no bairro Central, aí perto do Mercado do Povo. Então, para eu sair de cadeira de rodas para a faculdade não era fácil. Então, o que eu fazia? Saía de casa, deslocava-me com a cadeira de roda até na Ronil. Na Ronil? Sim. Então, e vivia na residência da UEM? Não, era antes de eu entrar na residência. Era em casa de um familiar, um tio meu, que vivia lá. Então, quando chegasse na paragem, eu trancava a cadeira. Comprei uma corrente e um cadeado. Eu trancava, no final de trânsito, estava ali mesmo na paragem, aí na Reunião, então eu trancava a cadeira, descia, apanhava a parte do Nhangueno. E sem cadeira de rodas? Não, sem cadeira de rodas. Então quando chegasse ali no Nhangueno, descia de joelho, tinha que ir até na sala de aulas, na faculdade. Só que, com o andar do tempo, um dos docentes, chamado Dr. Lopo, acabou me vendo e chamou meus colegas, conversou com eles. Vocês realmente são colegas daquele estudante que passa aqui de joelhos? Disseram que sim. Então, ok, eu vou conversar convosco e vocês transmitem essa mensagem a ele. E ele, nas condições em que está, eu não aconselho que ele faça esse curso, porque o curso de Geologia é um curso que tem muito trabalho de campo. Então, tente convencer a ele para ver se muda de curso, para fazer um curso fácil e não precisa de muita deslocação. Então, aí os colegas vieram conversar comigo, eu entendi, fiz o requerimento, mudei de curso e fui fazer informática. Só que lá na informática também tive dificuldades, porque o tipo de ensino que tinha na Geologia era um pouco diferente da correria que tinha no DMI, que era o Departamento de Matemática e Informática, na UEM, lá no campus universitário, lá no campus universitário, sim. Então, e o curso de Geologia era um curso do seu sonho, não? Sim, era meu sonho, mas pronto, por causa das condições, e acabaram me aconselhando que não devia. E acabei indo para a informática. Lá na informática também tive dificuldades, porque já estava tipo atrasado. Tive minhas dificuldades, mas acabei me engrenando. Fiz o primeiro ano,
Então, no segundo ano, acabei sofrendo de alguma doença e não consegui continuar com o curso. Acabei desistindo. Voltei de novo ao meu distrito. Depois de um tempo sem emprego, foi praticamente 1 ano e meio sem emprego. Então, acabei concorrendo aqui na HCB. Na HCB, na altura, era uma fase de transição. A HCB estava nas mãos do governo português, então estávamos na transição para o governo moçambicano e havia recrutamento em massa. Sim, Armindo, antes de avançarmos para como iniciou a sua integração na HCB, eu cheguei a perceber como é que terminou o seu curso de licenciatura em informática e geologia, o docente com os colegas conseguiram te convencer de mudar de curso? Quando eu já estava na informática em 2005, tive problemas de saúde. Então, esses problemas fizeram com que eu interrompesse o curso. E quando eu interrompi, eu acabei voltando para casa, no meu distrito. E daí não chegaste de frequentar um curso superior devido à sua doença? Não, sim, parei. Depois da recuperação da tua saúde, como é que pode avançar em relação ao recrutamento na empresa HCB? Como é que foi? Como que tiveste conhecimento? Praticamente não houve concurso de recrutamento pessoal, mas que eu aproximei a empresa, eu expus a minha situação e quando expus a minha situação perguntaram-me o que você sabe fazer. Eu disse, não, eu entendo de informática. Em que ano mais ou menos isso? Foi em 2006. 2006. E na altura estava nas mãos do governo português, é isso? Sim. E como é que foi a conversa? Porque perguntaram quais são as suas habilidades. Tu disseste que tinhas algumas habilidades em informática. E depois, como é que avançou? Quando eu expus a minha situação, eles disseram que ok, vamos dar um emprego, mas o emprego não vai ser assim uma entrada direta, vai ser um período probatório para você mostrar os conhecimentos e a posterior nós podemos ver se podemos lhe contratar. Então, eu trabalhei num período probatório com salário durante 1 ano e meio. Após eles verificarem o nível de conhecimento e a prestação do serviço, acabaram me contratando já em 2008. Em 2008 eu passei para o quadro da empresa. 2008? Sim. Estava no departamento de informática na HCB? Não, eu estava como técnico administrativo na área de oficinas. Basicamente, o que tu fazes lá? Ou na altura, ou já mudou de departamento, ou continua mesmo na mesma área? Continuo na mesma área, não mudei praticamente nada. Sim, basicamente pode explicar o que tem feito da Armindo neste departamento? Quais são as suas funções? É assim, existem informações que eu não posso expor aqui, porque há informações que são sigilosas. Exato. Exatamente, existem informações que só o gabinete de comunicação e imagem que pode transmitir para o exterior. Nós não somos admitidos para falar bem. Tudo bem, está entendido. De 2008 para cá, ter entrado na hidroelétrica de Cauarabaça, que mudanças na vida social de Armindo? Será que mudou alguma coisa? Sim, mudou muito. É que a empresa de Cauarabaça não é uma empresa de classe baixa, é uma empresa do grupo A, paga os melhores salários. Qualquer pessoa ficaria satisfeita com o salário que a HCB paga. É por isso mesmo que nós dizemos que a HCB é orgulho de Moçambique. A minha vida mudou muito em vários aspectos, a nível social, a nível financeiro. Eu estou estável, não tenho razões de queixa. Tem quantos filhos, tem a tua casa, alguns bens que diz, uau, vale a pena, graças ao emprego que eu tenho na hidroelétrica de Cauarabaça? Sim. Eu tenho 6 filhos. Quanto aos bens, tenho 2 viaturas, tenho casa própria. É mais ou menos isso. Essas viaturas todas são conduzidas pelo Armindo ou tem o seu motorista? Eu conduzo sozinho. São carros adaptados? Sim, adaptei sozinho, pessoalmente. Tenho uma viatura aberta de 2 toneladas, caixa manual. Eu, quando adquiri na altura, pedi
pedi alguém para conduzir a viatura até, comprei na cidade de Tete, conduziu-se até aqui no Songo, que era o meu próprio irmão mais novo, que ele conduziu até aqui. E a viatura é manual? Sim, é manual. Como é que o Armindo tem conduzido um carro manual, sabendo que muitas pessoas com deficiência é mais fácil conduzir carros automáticos? Sim. Eu tive que sentar e fazer uma pequena engenhoca aí para eu conseguir conduzir. Quando comecei a conduzir, era antes de adquirir a carta de condução. Ficou quanto tempo a conduzir sem carta de condução? É uma coisa fora da lei. É muito difícil falar isso, mas pronto, é uma informação um pouco sigilosa também, mas pronto, até que acabei caindo na máquina da polícia, da justiça, né? Da justiça. Foi interpelado pelos homens das autoridades locais, se perguntaram se tinha carta de condução e o Armindo diz que não tinha, não é? Sim. E não te perdoaram? Não perdoaram, é lei. Não teve acidente, alguma coisa assim para estar nas autoridades? Não, é que houve fuga de informação. Ok. Então eles acabaram me seguindo e me localizaram. Ok. Sim. Mas a posterior tive que ir atrás da situação. Sim. E a nível da província de Tete, as escolas de condução, os carros para os exames práticos são adaptados? Como é que foi? Usou o teu carro para o exame prático? Sim. Usei o meu carro, porque até que foi muito difícil para eu obter a carta de condução. Acabei levando 2 anos atrás do assunto, e até que era já muito desgastante para mim. Onde se faz a carta de condução é muito distante daqui, são 130 quilômetros. Então eu tinha que me deslocar para lá muitas vezes para tentar conseguir a carta de condução. Mas finalmente consegui. Graças a Deus. Armindo, diz uma coisa, de casa para a empresa, quanto tempo tu levas de carro? É muito distante? E antes de adquirir a sua viatura, estava num período probatório na hidroelétrica de Caurabate, como é que tu fazias a ida, volta da casa para a empresa? De casa ao serviço não é muito longe. A cadeira de rodas fosse, mas que poderia levar tempo, uns 20 minutos, 30, até chegar aos trabalhos. Mas em outros momentos eu subia mesmo ao autocarro. O autocarro da instituição? Sim, da instituição, sim. Tá, tem carro de recolha nesse caso? Sim, tem. Exato. E antes de entrar na hidroelétrica, como é que era a tua vida? Era estável? Era deplorável? Eras casado ou ainda não? Eu era casado, a vida era muito difícil. Para desarrascar o dia a dia era muito complicado, mas pronto, eu tinha algumas atividades que me ajudavam, né? Mas por caso eu também não podia chegar até o ponto da mendicidade, porque eu tenho cabeça, sou inteligente, desculpa dizer isso, não posso me orgulhar tanto, mas eu sinto-me que sou inteligente o suficiente para eu ter a autossustentação. Fazes o que? Pode revelar aqui o que fazia antes de entrar na hidroelétrica de Caurabate? Sim, eu dava aula de explicação aos alunos da escola secundária. O período Como é que é a situação das pessoas com deficiência aí? Falou aqui de mendicidade. Mendicidade é uma prática muito desagradável. Quando olhamos a nível das cidades moçambicanas, vemos as pessoas com deficiência deambular de um lado para o outro, a pedir esmola, passa aqui a redundância. E como é que é a cidade de Tete, a nível também do seu posto administrativo, a Vila do Songo, neste caso, como é que é a situação das pessoas com deficiência? A situação das pessoas com deficiência é um pouco deplorável, mas que as pessoas também que não são tantas, as poucas que existem, tentam criar um mecanismo de autossustento. Eu tenho visto aí algumas pessoas a fazerem costuras de sapatos, a fazer algumas atividades básicas que conseguem algum no final do dia. Sim, estava a dizer também que aqui no Songo também não é prática as pessoas viverem com base na mendicidade, porque pronto, né?
as pessoas aqui são um pouco estáveis, então acabam criando uma base para aquele tipo de gente, né? A própria empresa também às vezes ajuda em algum... As pessoas com licença, num caso de responsabilidade para que as pessoas com licença tenham autossustento. Exatamente, sim. Ajuda nas máquinas de costura. Aí a prática é agricultura, é pesca. Como é que as pessoas sobrevivem na vila? Na vila, praticamente é mais comércio. Para pessoas que não estão empregadas. Sim. É mais comércio, sim. Alguns jovens fazem pesca, mas não é muita prática, porque na área da Albufeira, aqui perto da barragem, é proibido fazer a pesca. Então as pessoas que pescam vivem mais distantes, então eles deslocam-se, vêm fazer revenda. Então as pessoas daqui de Songo vão comprar o peixe e vêm revender na vila de Songo. Vão comprar lá na zona da barragem, onde aqueles indivíduos que pescam vêm de longe. Armindo, soube que no ano passado, 2024, a Assembleia da República aprovou a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Licença. Tem esse conhecimento? Sim, tenho conhecimento. Até acabei conseguindo essa lei em novembro do ano passado. Acho que é lei número 10, né? Sim. Lei número 10, de 7 de junho de 2024. E o que tu achas desta nova lei? Achas que de alguma forma pode vir ajudar as pessoas com deficiência ou é mais uma lei que estará nas gavetas, estará aí por aí? Para que a lei seja implementada é necessário que ela primeiro seja divulgada e as pessoas que vão se beneficiar tenham conhecimento dessa lei e que as pessoas vão atrás exigindo o governo e as instituições a porem a lei em prática. Porque quando nós os beneficiários não conhecemos e não exigimos, as coisas ficam paradas. Porque somos mais nós que podemos promover do que os outros. Nada para nós então, ser nós, né? Não percebi? Nada para nós ser nós. Exatamente. Sim. Então, eu respondendo à sua pergunta se a lei vai beneficiar, conforme eu li, a lei é bem-vinda, tem bons pontos de melhoria, mas que o que eu almejava naquela lei não encontrei. O que eu almejava não encontrei. O que é? Porque o que eu gostaria que o governo moçambicano fizesse era isentar os deficientes do IRPF. Exatamente. É muito dinheiro. O IRPF é um imposto que beneficia o governo e ao mesmo tempo o governo diz que quer apoiar os deficientes. Então praticamente não estamos a fazer nada. A instituição que devia nos apoiar é a mesma que nos tira o dinheiro. Que nos tira dinheiro. E é bom dinheiro. Esse dinheiro talvez pudesse ser tirado para a segurança social. Exatamente. Assim, olhando o IRPS e segurança social, o IRPS é muito mais do que segurança social. A segurança social sabemos que é um valor que posteriormente nós vamos ter esse valor. Exatamente. É mais por aí. Então, o que eu almejava mais nessa lei era a isenção do IRPF. É o que não foi possível eles implementar. E uma outra lei, não sei se o Armindo tem conhecimento, o decreto 53/2008, que fala sobre acessibilidade no seu local de trabalho. Como é que é a acessibilidade? Será que há momentos que tu precisa de ajuda porque tem escada? Como é que está? O seu gabinete onde tu trabalha, será que é acessível? Os apartamentos aí são apertados que não consegue entrar com a sua cadeira de roda com facilidade? Como é que é? O decreto 53/2008 fala de acessibilidade, fala também de estacionamento a nível das instituições públicas, não só para que a pessoa com deficiência, por exemplo, quem tem viatura como o Armin, pode estacionar num lugar próprio, descer à vontade, estar a trabalhar numa boa sem que precisa de terceiro para que lhe ajude. Como é que está? Aqui na minha instituição está tudo bem, exceto um e outro ponto, né, que não é muito relevante, mas a maior parte das situações está bem organizada. Até que quando a coisa não está bem, eu informo, né, aos meus superiores hierárquicos para se melhorar, e assim fizeram. Planos para o futuro, o Armindo? Os seus filhos estão no nível superior, como é que é a nível de escolaridade? Pronto, eles nesse momento estão a estudar, ainda não tenho nenhum filho no ensino superior, também para dizer que nem todos os filhos são iguais, né? Exato. Os filhos são iguais, sim, cada um tem seu coração. Nós tentamos fazer o básico, que é dizer a eles, vamos estudar. Olha, pai está até aqui nesse ponto, porque o pai estudou. Agora, cabe a cada um seguir o que o pai diz. Assim, então, nós não podemos também pegar alguém, estar a dar chamboco todos os dias para dizer que tem que
que ir à escola. Sim. Então, eu sempre digo, olha, o futuro que nos reserva é só escola. Quem não tem escola na cabeça não vai ter bom futuro. E dá um exemplo do pai. Não percebi? Dá um exemplo do pai. Se não tivesse estudado, com condições que se encontra, podia estar aí a praticar a universidade. Sim. Sonhos, projetos, só para finalizar a nossa conversa? Projetos. Pronto, eu gostaria de ter um ensino superior, mas que as nossas instâncias aqui não ajudam muito. Os ensinos superiores encontram-se muito distantes e, na minha condição, passar a deslocar todos os finais de semana para estudar na cidade de Tete é muito difícil. Mas eu gostaria que tivesse uma instituição assim um pouco mais acessível, que eu possa frequentar o ensino superior. Podes fazer a distância? Online? Online até que podes fazer, mas eu gostaria de presencial, porque online é que, sabe, nós também, quando nós fazemos ensino superior, também temos que ter credibilidade naquilo que se ensina, né? Porque o que eu vejo nesses últimos tempos, parece que as instituições superiores estão mais para comércio do que a qualidade do ensino. A qualidade do ensino, sim. Então, eu gostaria de ter um ensino mesmo de qualidade. Por isso, não posso fazer online. Eu prefiro que a coisa seja presencial. E na vila onde se encontra não tem uma universidade? Tem um Instituto Superior Politécnico do Songo, mas que a acessibilidade também não ajuda. Até que eles tinham alugado aí um edifício, o edifício só tem escada, não tem elevador. Eu olhava para aquilo e dizia, sinceramente, as barreiras. Isso não é para nós. Pronto. Mas como eu já estou empregado, às vezes também tenho certa limitação a dizer que vou continuar com o meu emprego. Mas pronto, eu gostaria de estudar mais, né? Sim. Sim. Últimas considerações para a gente terminar esta nossa conversa, que já vai mais longe, Armindo. Alguma coisa que não perguntei e gostaria de acrescentar neste nosso programa das rádios comunitárias virado às pessoas com deficiência, onde nós partilhamos histórias de sucesso, histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Sim, não tenho muita coisa a dizer, só eu agradecer a minha família, principalmente a minha esposa, que sem ela não sei o que seria de mim, ela que é a minha força motriz. Armindo Paulino Antônio, muito obrigado por ter nos concedido esta entrevista, que visa mudar um pouco daquilo que é na consciência da sociedade, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Armindo mostrou aqui que socialmente está bem, graças ao estudo, graças à família, não é? Que acreditou que podia um dia ser outra sociedade, está aí, tem seus filhos, tem sua esposa, sua casa e está a viver uma vida normal. Armindo, mais uma vez, muito obrigado. Para ti, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Saudações. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, mais inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante
ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Na reta final do programa Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Sandy Horácio Matuli na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão contou com o apoio da produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.